Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus é suficiente. A gente percebe uma distração muito grande de muitos cristãos hoje na internet. Parece que o assunto principal da maioria é se o outro vai errar. Você tem que entender uma coisa: seres humanos são falhos. Todos nós erramos, todos nós falhamos. E muitos acabam errando, e aí vem uma enxurrada de pessoas fazer vídeo. Nossa, olha aí, tá vendo? É evangélico. Nossa, olha esse daqui, era pastor, que não sei o quê. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não é uma coisa que tem que surpreender você. Tem muita gente que fica escandalizado com isso. Meu Deus, aquele fulano, como que ele fez isso? Como que pode? Às vezes você era até fã dessa pessoa. Não coloque expectativas em nenhum pastor, em ninguém, porque perfeito só tem um, que é Jesus Cristo. E muitos não entendem isso e acabam tentando falar de um pecado cometendo outro, o pecado da maledicência, Lashon Hará. Depois eu vou fazer vídeos falando sobre isso, que é um pecado que se tornou normal no nosso meio, no meio cristão. Eu vi uma pessoa falando uma coisa muito interessante, falando o que está acontecendo com os cristãos, por que eles não são unidos, vivem brigando, é um ciúme para cá, um ciúme para lá, a igreja do outro não pode estar cheia, que vira alvo de críticas, né? Um tá fazendo isso errado, outro tá fazendo isso aquilo, e a gente fica absorvendo essas coisas na internet, a gente fica absorvendo essas coisas, mas esquece do principal, que é Jesus. Ele é que é suficiente. Parece que hoje não se prega Jesus, parece que hoje se prega que o outro irmão errou. E aí a gente fica brigando para ver quem é mais santo que o outro, sendo que todo mundo é falho, todo mundo é pecador. Quem mais acusa, quem mais julga, é justamente essa pessoa que precisa de ajuda. É justamente essa pessoa que precisa entender que ela também erra. Aquela passagem que fala que muitos queriam apedrejar aquela mulher que tinha cometido adultério, né? E olha que interessante, todo mundo queria apedrejar ela, né? Tá errado, na lei de Moisés diz que tem que apedrejar essa mulher. Ou seja, eles estavam fazendo daquela mulher o seu espelho. O que significa isso? Muitas pessoas na internet, principalmente cristãos, fazem isso. Vê um errando, então ele coloca aquela pessoa como se fosse espelho para refletir o que ela faz. Ela não consegue vencer os seus pecados, ela não consegue vencer os seus erros, então ela tenta vencer apedrejando o outro, porque ela vê aquela pessoa como um espelho que reflete ela. Consegue entender? Ela tenta combater no outro o que ela não consegue vencer em si mesmo. Então por isso que você vê muitos cristãos aí atacando o outro, falando mal do outro. Não, porque o outro prega assim, o outro prega assado, o outro fala da galinha, o outro fala do iPhone, o outro fala não sei do que, o outro fala fofinho demais, o outro fala bruto demais. Aí fica todo mundo focado nisso e esquece do principal, que Jesus é suficiente. Todos nós cristãos vamos estar diante do tribunal de Cristo e tudo isso será acertado. E se a gente tirar o foco de Jesus, a gente não consegue evoluir nunca. Porque pessoas que vivem para atacar os outros nunca evoluem. Quando você foca em você, na sua evolução, o que você vê de errado no outro, você corrige em você. Você não tenta corrigir no outro. Consegue entender? Porque você também é falho, você também é pecador. Mas o orgulho sobe na vida de muitas pessoas. E eles ficam com esse sentimento de que eu sou melhor porque eu estou indo todo dia para a igreja. Eu sou melhor porque eu frequento a igreja de fulano tal. Eu sou melhor. Ou seja, é uma competição de quem é melhor, de quem é mais santo do que o outro. Deixa eu te explicar uma coisa. Existem os cristãos carnais e existem os cristãos espirituais. O espiritual, ele não fica perdendo tempo com essas coisas. O espiritual foca em Jesus, em pregar o verdadeiro evangelho. O espiritual foca em si mesmo. O que ele vê de errado no outro, ele corrige em si mesmo. Porque para analisar, se você vê um irmão, ainda que seja da outra igreja, mas que tem a mesma fé em Cristo que você, o que faz você ser melhor que ele? Não é por causa da igreja, porque a minha igreja é mais famosa, então ela é a de Deus, a outra não é. Engraçado, a outra igreja já tem esse mesmo pensamento. Para com isso que você nunca vai crescer na fé, você nunca vai amadurecer desse jeito. Se você vê alguma pessoa errando, entenda isso, foque em você, porque as obras que serão julgadas no tribunal de Cristo vai ser individual, entendeu? Então foque em você. Peraí, fulano faz isso, aquele dali faz isso. Eu vou manter a minha vida em santidade com Deus. Eu não vou perder tempo cometendo Lashon Hará com outra pessoa.
Eu não vou perder tempo falando do erro da outra pessoa, todo mundo erra. Eu vou focar em não cair naquele mesmo erro que ele caiu. Consegue compreender como é diferente? Logo, isso é uma estratégia que o diabo usa para distrair muitos cristãos, para que muitos estejam focados no que o outro está fazendo de errado. Foque em Jesus Cristo, foque em pregar a palavra de Deus. Uma certa vez, um colega meu perguntou: você viu a briga dos dois pastores aí na internet, dois pastores famosos? Na sua opinião, quem que tá certo? Eu perguntei para ele: quantas pessoas passaram a crer em Jesus depois daquele debate? Na verdade, só serviu para entreter cristãos carnais. Aqui dali só serviu de entretenimento. Porque um vai falar, não, isso aí é verdade, esse aqui tá usando Bíblia, esse aqui tá fazendo não sei o que, não, esse aqui não é de Deus, esse é. Aí eu pergunto, o que vocês ganharam com essa briga? E a prova de que os dois cometeram erros foi que o quê? Por mais que tenham visões teológicas diferentes, só que cada um tem que cuidar de sua vida. Pregar aquilo que Deus chamou. Deus não chamou todo mundo para profetizar. Deus não chamou todo mundo para ser evangelista. Deus não chamou todo mundo para ser mestre. Cada um foi chamado da sua função. Quando nós entendemos o nosso chamado, a gente para de perder tempo com coisas que vai nos tirar dele. Muitas pessoas na Bíblia perderam o seu propósito porque ficaram focados justamente em coisas que não era para focar. E aí sabe o que aconteceu? Depois esses pastores, um pediu desculpa pro outro, tá vendo? Que não adiantou de nada. Todo mundo é falho, todos nós somos falhos. E nós temos que se concentrar em olhar para Jesus Cristo. Quando Pedro deixou de olhar para Jesus, ele fez o quê? Ele afundou. Por isso que muitos cristãos estão se afundando, porque está deixando de olhar para a perfeição de Jesus, para olhar para os erros dos seus irmãos. Você também erra. Você também falha. A nossa justiça ela é hipócrita, sabia disso? Porque o que acontece? Quando alguém erra em uma área diferente da nossa, a gente quer julgar, a gente quer condenar. Davi também era desse jeito, sabia? E o profeta chegou para ele e falou, Davi, então, tinha um camarada que tinha muitas ovelhas. Você acredita que esse cara que era rico tomou a única ovelha que um cara tinha, o cara só tinha uma ovelha, ele foi lá, pegou essa ovelha e matou ela? O que a gente deve fazer com ele? Sabe o que ele disse? Porque Davi não entendia que estava falando dele. Ele falou assim, ó, esse cara, ele tem que ser julgado, tem que ser condenado, tem que restituir, não sei quantas vezes mais, tem que restituir em dobro isso aí. Aí o profeta olhou para ele e falou, esse é você. Às vezes, a gente começa a evoluir um pouquinho na nossa caminhada de fé, a gente já, muitas das vezes, se sente no direito de querer julgar e menosprezar os outros que não estão ainda no caminho. Não faça isso. Não faça isso. Assim como um dia você precisou de misericórdia, assim como um dia Deus te levantou, Deus vai levantar essas pessoas também. E esse olhar de condenação, de julgamento, não vai fazer com que essa pessoa vá para a presença de Deus. Não vai fazer com que essa pessoa corrija os erros dela. Mas vai fazer de você um julgador hipócrita. Sabia disso? Pois é. Davi, quando ele descobriu que era ele, sabe o que aconteceu? Misericórdia, Senhor! É engraçado que para os outros é condenação. Para mim é misericórdia. A gente muitas das vezes tem isso. A gente tem esse julgamento hipócrita, sabe? Às vezes o outro erra em uma área que eu não erro. Isso não me dá o direito de me achar melhor do que ele. Mas se eu sou uma pessoa espiritual, eu entendi que os espirituais ajudam aqueles que ainda não estão no caminho a chegar nesse caminho. Assim como Paulo, assim como outros. Então, criticar, jogar pedra nos outros não vai ajudar ninguém. Foque em você, em se desenvolver. Foque na presença de Deus. Jesus, ele é suficiente. Todos são falhos. Todos que frequentam a igreja são falhos. Pastores vão errar, pessoas vão errar com você, mas o seu foco tem que estar em Jesus Cristo. Quando você tira o seu foco de Jesus, você começa a afundar. Daqui a pouco você está desacreditado da igreja, daqui a pouco você acha que não tem pessoas espirituais, daqui a pouco você não acha que ninguém é de Deus, porque você está inserido nesse lixo de sair falando mal da vida dos outros. Então, não caia nesse erro, nessa distração, isso é estratégia do maligno para tirar você do foco de Jesus Cristo, daquilo que realmente importa, que é Jesus. Ah, fulano não quer pregar a verdade. Vai lá você e prega, mas você não precisa estar atacando o outro. Pregue Jesus Cristo. Eu já até falei algumas vezes aqui o porquê que João Batista perdeu a cabeça. Eu sei que muitos falta idolatrar João Batista da Bíblia. Só que ele saiu do propósito dele. Um dia perguntaram para ele o seguinte, João Batista,
Quem você é? Você é o profeta? Você é o Messias? Ele falou, não sou Messias, não sou profeta. Então quem você é? Eu sou a voz que clama no deserto. Aí eu pergunto para você, esse era o propósito de João Batista, a voz que clama no deserto e preparar o caminho do Senhor. Mas sabe o que aconteceu? Ele foi se envolver com questões de adultério do rei que caiu. O rei que adulterou, pegou a mulher do outro lá. Ele tinha que se meter nisso? Isso não era o propósito dele. Mas ele foi se meter em coisas que não estavam relacionadas ao seu propósito. E aí você sabe o final, né? Perder a cabeça por desviar do propósito é uma coisa. Perder a cabeça por estar dentro do propósito de Deus é outra coisa totalmente diferente. Vai ver como João Batista terminou o seu ministério dele. Terminou duvidando de Jesus. Por isso que Jesus falou, ele é mais que um profeta, realmente. Mais que um profeta, só que no reino ele é o menor. Por que Jesus falou isso? Por que as pessoas não comentam esse versículo? Jesus falou isso por algum motivo. Olha o apóstolo Paulo, a diferença. Ele morreu crendo. Ele perdeu a cabeça, só que dentro do propósito dele. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A fé em quem? A fé em Jesus, o foco em Jesus. Se a gente perde o nosso foco em Jesus e fica perdendo tempo com falhas e erros de outras pessoas, a gente se distrai. Imagina um jogador de futebol, se ele está jogando ali e ele começa a prestar atenção no que a torcida está falando. Ele se distrai, sabe o que vai acontecer? Ele não se concentra no jogo. Assim é a gente também. Eu usei o exemplo do futebol para você entender. Mas na nossa vida espiritual também é desse jeito. Às vezes a gente está focando em coisas que só vai atrapalhar a gente, que não vai edificar em nada, e deixando de olhar para Cristo. E por isso que tem muitos afundando. Foca em Cristo. Se ninguém à sua volta quer obedecer a Deus, quer viver em santidade, viva você em santidade. Porque é o seu testemunho que vai ganhar outras pessoas. Eu sempre falo aqui para vocês nos vídeos que você vai ganhar mais pessoas vivendo o evangelho muito mais do que falando. Tem muita gente que só se preocupa em falar, criticar, julgar. Mas aí na hora do testemunho dessa pessoa, o ímpio vai olhar e vai falar, mas não condiz com o que ela está falando. Por isso se preocupe muito mais em viver o evangelho. Foque em Jesus Cristo. Jesus é suficiente. Não perca tempo nessas distrações que não agreguem nada na sua vida. Se você escuta isso, para analisar quando você escuta que uma igreja caiu, que o outro pastor está brigando com o outro. Preste atenção na energia que você absorve. É uma energia ruim. Por quê? Daqui a pouco você começa a ficar estressado. Daqui a pouco você vai lá nos comentários, é isso mesmo, que não sei o que, esses caras sem vergonha, só quer o dinheiro do povo, que não sei o que. Aí você começa a ficar estressado por causa de uma coisa que você não tem nada a ver, de uma pessoa que nem conhece você. Consegue entender? Aí você não ora mais, você não busca mais. É ou não é? Quantas pessoas não se afastaram da igreja porque viram erros e falhas? Né? Deixa eu te falar uma coisa. Quantas pessoas não se afastaram de Deus porque viram outras caindo? Porque colocaram a expectativa de que elas são perfeitas. Não entre com essa expectativa de que elas são perfeitas. Não são. Todos nós precisamos de Jesus. Todos nós necessitamos da graça de Jesus. E é somente perto dele que a gente tem transformação de vida. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Foque em Jesus Cristo, porque você vai crescer espiritualmente. Agora, se você focar nos erros das outras pessoas, você vai desanimar. Você vai desanimar da sua fé. Daqui a pouco, você não vai estar mais orando. Daqui a pouco, você não vai estar mais buscando a Deus, somente criticando, falando mal dos outros. Porque você espera a perfeição dos outros, sendo que nem você tem. Guarda esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece. Compartilhe lá no grupo da sua igreja lá, para ver o que vai dar. Duvido que você tenha essa coragem. Então, vencedores, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, beleza? Se você não é inscrito, se inscreva. Coloque aqui nos comentários o que você achou, se gostou ou não. Coloque aqui nos comentários também qual é a sua opinião, o que você acha de tudo aquilo que foi falado no vídeo. Você acha que a gente deve perder o nosso tempo com erros e falhas dos outros? Ou você acha que a gente deve manter o nosso foco em Jesus Cristo? Coloque aí nos comentários. Que Deus abençoe. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, hein? Compartilha aí. Tamo junto.